Salve, salve, estudiosos da lei! Vamos para mais um vídeo, menos um ponto no nosso edital. E hoje é dia de Código de Processo Penal, que é o Decreto-Lei número 3.689, publicado em 3 de outubro de 1941, antigo, porém em vigência até o presente momento. Livro 1 do Processo em Geral, Título 1 das Disposições Preliminares, artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território nacional por este Código, ressalvadas, aqui a gente tem as exceções que eu vou falar agora, mas estamos diante do princípio da territorialidade ou lex fiori. Então, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, exceto, inciso 1º, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2º, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os presidentes da República e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Inciso 3º, os processos de competência da Justiça Militar. Inciso 4º, os processos da competência do Tribunal Especial, que é um inciso que não é mais válido porque a Constituição veta tribunais de exceção. E inciso 5, os processos por crimes de imprensa, também um inciso sem vigência, uma vez que o STF, não recepcionou a lei de imprensa. Então, esse inciso aqui perdeu a sua validade. Como os dois incisos a que se refere o parágrafo único não estão válidos, automaticamente o parágrafo único deixa de ter eficácia. Mas ele prevê aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos no inciso 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. E aqui no parágrafo 2º estamos diante do princípio do tempus regit actum, ou princípio da imediatidade. E agora vamos começar um inciso muito cobrado nas provas de concurso, porque ele tem sua vigência a partir do pacote anticrime, né? Que também conhecido Lei 13.964 de 2019. Foi essa lei a lei do pacote anticrime, que normatizou o juiz das garantias e todo esse parágrafo 3º-A em diante. Ocorre que esse inciso, ele foi revogado ele não está vigente por causa da ADI 6298, 6299, 6.300 e 6.305. O STF julgou parcialmente procedentes essas ações para, por maioria, atribuir interpretação conforme ao artigo 3º-A do CPP, incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. E aqui ele fala especificamente do 3º-A, mas essa ADI, o STF inovou aqui, né, vamos dizer assim. Ele legislou nessas ADIs, na decisão que ele tomou, e alterou grande parte desse título, né, do juiz das garantias. E aí, conforme a gente for lendo aqui, eu vou tentando atualizá-los, porque é muita mudança. Vou tentar falar só dos principais, porque senão
vai deixar de ser uma leitura de lei seca e passar a ser o estudo de jurisprudência e doutrina e tudo junto. De qualquer forma, é importante conhecer a lei seca porque eles cobram do jeito que está escrito aqui, né? Só que você tem que saber que quando o comando da questão pedir conforme o Código de Processo Penal, é letra de lei. Se for entendimento dos tribunais, aí você vai ter que ter o conhecimento da ADI para saber qual que é o posicionamento do STF em relação a esse inciso ou artigo que está sendo cobrado. Então, bora lá. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3º. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4º. O juiz das garantias é responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal, pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Também é atribuição do juiz das garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6º é a atribuição do juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, que é o de prorrogação, exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. É a atribuição do juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. É a atribuição do juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. É a atribuição do juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para instauração ou prosseguimento. Inciso 10º. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. É a atribuição do juiz das garantias decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônicos. A linha C, busca e apreensão domiciliar. A linha D, acesso a informações sigilosas. A linha E, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12 é a atribuição do juiz das garantias julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. E, salvo engano, aqui a gente tem também observação, porque a atribuição do juiz das garantias nessas ADIs que eu falei lá no começo,
ela deixa de ser até o oferecimento da denúncia e passa a ser até o recebimento da denúncia. Então, todas as vezes que aparecer aqui nesse artigo, essa situação de oferecimento, a gente tem que lembrar que é até o recebimento da denúncia. Deixa eu só confirmar isso aqui. Cadê? Tá sem ressalva aqui no material. Mas, salvo o melhor juízo, a atribuição do juiz da garantia até o recebimento da denúncia, e a gente vai chegar lá mais na frente. Inciso 13, determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Inciso 14, a atribuição do juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do 399 deste Código. Então, aqui a gente já tem a resposta, porque o oferecimento da denúncia vem antes do recebimento. Então, se ele quem decide pelo recebimento, obviamente, até o recebimento é que será a atribuição desse juiz das garantias. Inciso 15, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Inciso 16, são atribuições do juiz da garantia deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Inciso 18, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então, cuidado com isso aqui, porque na letra da lei, né, no código, existe essa vedação. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Então, bem aqui que tem a ressalva, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês do que foi decidido pelo STF nessas ADIs aqui. ADIs 6298, 6299, 6.300 e 6.305. O STF julgou parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade para, por unanimidade, atribuir interpretação conforme a primeira parte do caput do artigo 3º-C do CPP, incluído pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, para esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam às seguintes situações: aos processos de competência originárias dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038 de 90, processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, infrações de menor potencial ofensivo, e por maioria também declarou inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399 deste Código, contida na segunda parte do caput,
e atribuiu interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Então, gente, na verdade, não é recebimento, é oferecimento. E eu havia falado para vocês, então, aqui é o contrário, ó. Na verdade, como disse aqui, o entendimento do STF é que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Engraçado, né? Que aqui consta que ele vai decidir sobre o recebimento da denúncia, mas então essa lei, esse inciso 14, ele não está de acordo com o entendimento do STF. Porque o STF entende que a competência do juiz das garantias é até o oferecimento da denúncia e não o recebimento. Então, daqui para frente, tudo que tiver recebimento, em verdade, a gente vai ter que entender como sendo o oferecimento. E eu espero que a gente memorize isso, né? Porque eu já li tantas vezes e já estava confundindo de novo. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. E vamos ver o que está dizendo lá no 4º e 5º. Cadê o juiz que na fase de investigação para praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º. Artigo 4º fala sobre a polícia judiciária. E artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito deve ser iniciado de ofício. Enfim, então está falando da parte do inquérito policial já. O artigo 4º e 5º deste Código refere-se ao inquérito policial. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. E aqui, gente, eu estou demorando um pouquinho para passar de um artigo para o outro, porque, de fato, essas ADIs provocaram muita alteração no entendimento desse pedaço aqui do Código. Inclusive, o artigo 3º-D, ele foi declarado inconstitucional na ADI 6298. O julgamento dessa ADI foi finalizado em agosto de 2023. Então, ele está considerado inconstitucional porque ele alega que, salvo o melhor juízo, que o poder legislativo não pode interferir diretamente no poder judiciário, uma vez
uma vez, não, eu tô fazendo um comentário do de baixo, né? Do parágrafo único. Uma vez que o Poder Legislativo não pode interferir no funcionamento dos tribunais. Essa é a interpretação do STF. Artigo 3º a gente já leu. Artigo 3º F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio do regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Então, muita atenção aqui, galera, nesses artigos 3º, A, B, C, D, E, F e incisos, porque eles são bastante cobrados e o que está previsto na lei está bem diferente do entendimento adotado pelo STF no julgamento dessas ADIs, que vale a leitura na íntegra para quem for prestar os concursos de carreira jurídica que aprofundam mais, tá? Então é isso aí, vou finalizar o vídeo, já já a gente volta com o inquérito policial.